O que vem na sua mente quando você escuta falar sobre o Natal? Na minha, particularmente, vem muitas memórias e pensamentos bons. Eu lembro que sempre nessa data, a gente vai todo mundo para casa de vovó lá no interior e tá ali a família toda reunida, todo mundo junto. A gente canta louvores a Deus, medita sobre a palavra dele e depois ali a gente come e janta todo mundo junto, né? Tá ali os primos reunidos, pessoas que faz muito tempo que a gente não vê. É um momento realmente muito agradável. E vai ser sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o Natal e o significado dele nas nossas vidas. Vamos então lá para os primórdios, onde tudo começou. O dia 25 de dezembro, que é o dia que a gente comemora o Natal, nem sempre foi conhecido por se comemorar o Natal. Os pagãos, nos tempos antigos, comemoravam nesse dia o dia de alguns deuses, e o principal deles era o deus Mitra, um ser de luz que era representado pelo sol. Mas por que exatamente nesse dia 25? Era mais ou menos ali nesse período que os dias se tornavam mais longos. Eu quero dizer que o sol passava mais tempo no céu, digamos assim, naquela região. Ou seja, os dias se tornavam mais longos, maiores. Então eles comemoravam nesse dia o dia do deus Mitra. O tempo passou e o cristianismo toma conta de Roma. E o país finalmente assume o cristianismo como a religião oficial do império. Então aquelas festas pagãs, elas começam a ser deixadas de lado. Mas houve uma ideia. Já que o dia 25 já era um dia conhecido e de culto a todos, né? Já era um dia conhecido por todos, eles aproveitaram essa data para comemorar o nascimento de Cristo. É claro que aquela não é a data do nascimento de Cristo, isso a gente sabe, né? Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas usaram como uma espécie de simbolismo para comemorar esse dia, o nascimento do Messias, o tão aguardado Messias, o desejado de todas as nações. E é por isso que no dia 25 a gente comemora o Natal. Natal significa nascimento, o nascimento de Cristo Jesus. Eu não sei quantos de vocês assistiram um vídeo que a gente lançou há algum tempo atrás falando sobre o Halloween. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Vai estar em algum lugar aqui o link, também está salvo aí no nosso canal. Mas então, se você assistiu esse vídeo, você já começa a perceber a semelhança da origem do Halloween com a origem do Natal. Ambos tiveram sua origem no paganismo. Mas é necessário a gente ressaltar algo. A proposta que ambos oferecem. O Halloween tem a proposta de cultuar os deuses, cultuar os mortos. Esse dia é conhecido no Brasil como o Dia das Bruxas. Então, a comemoração em si remete sobre o paganismo. Já o Natal não. O Natal se utilizaram da mesma data de uma comemoração pagã, mas para celebrar algo que por sua essência é bom, o nascimento de Cristo. Isso é muito relevante para os nossos dias, sabe? Muito relevante para a gente analisar, porque a gente pode acabar colocando dentro de um mesmo pacote e acabar rejeitando o dia de Natal. Porque realmente há uma linha tênue aqui que a gente deve observar. Ambos surgiram de origem pagã. Por que a gente deve rejeitar um e ver outro com bom grado, com bons olhos? Afinal, até quando a origem é um bom argumento para a gente se palpar, para rejeitar as coisas? O que eu quero dizer? Muitas práticas que a gente tem hoje em dia, por exemplo, do aniversário, o nosso calendário, eles são baseados na cultura pagã. E por conta disso a gente vai rejeitar, a gente vai deixar isso de lado. Sabe qual critério que a gente usa para rejeitar as coisas e aceitar outras? O que nos ajuda a discernir esses momentos são os conselhos dos profetas de Deus. Lá em 2 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em vossos profetas e prosperareis. Sabe, isso é uma coisa que eu acho maravilhoso. O carinho e o cuidado de Deus de não nos deixar em trevas. Para o tempo do fim, ele designou uma profetisa, Ellen White, para nos aconselhar sobre esses rumos. Sabe, a Bíblia não fala propriamente do Natal. Já nos escritos de Ellen White, a gente encontra algo sobre isso.
E é isso que eu quero que a gente analise nesse vídeo também. No livro O Lar Adventista tem um tópico que fala só sobre o Natal, e nós recomendamos vocês a lerem, tá, esse tópico. E lá na página 480, no parágrafo 3 do livro Lar Adventista, diz assim: pelo mundo os feriados são passados em frivolidades e extravagância, glutonaria e ostentação. Milhares de dólares serão gastos de modo pior que se fossem lançados fora no próximo Natal e Ano Novo, em condescendências desnecessárias. Mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas dessa época degenerada. E em vez de gastar meios meramente na satisfação do apetite ou com ornamentos desnecessários ou artigos de vestuário, podemos tornar as festividades vindouras uma ocasião para honrar e glorificar o nome de Deus. Como a gente leu, o Natal hoje virou um símbolo de extravagância, de frivolidade, de glutonaria. É uma época que o mercado mais consegue vender. Isso é sério, gente. É uma época onde o mercado lucra muito. Mas diferente do Halloween, no Natal a gente tem que resgatar um significado a ele. Vejam, na data do Halloween a gente não tem nada do que restaurar, porque a data por si só remete à morte, ao Dia das Bruxas. Mas o Natal tem um verdadeiro significado. O que eu quero dizer, tem algo de bom que a gente pode extrair dele. O nascimento de Cristo Jesus. Então a gente pode usar dessa data para relembrar o nascimento de Cristo. Por mais que o mundo se esqueça disso e use como mais um dia de festa para festejar, para se encontrar com os amigos e família, a gente pode nesse dia celebrar o nascimento do Messias, do meu Redentor. E foi isso que Ellen White fala aqui. Ela fala que a gente pode usar essas datas de Ano Novo, de Natal, para honrar e glorificar Deus. Num outro texto, no livro Conselhos de Mordomia, ela diz o seguinte: não somente nos aniversários devem pais e filhos lembrar-se das misericórdias do Senhor de uma maneira especial, mas também devem o Natal e o Ano Novo ser ocasiões em que toda a casa deve se lembrar do seu Criador e Redentor. Então, o Natal, Ano Novo, aniversários, deve ser momentos onde a gente deve celebrar o nascimento de Cristo Jesus. E logo me vem em mente, em conexão a isso, o episódio que está escrito lá em Lucas, no capítulo 2, quando os anjos aparecem àqueles pastores levando boas novas, uma mensagem de alegria, de felicidade. Vejam, acompanhem comigo o capítulo 2 de Lucas. O verso 10 diz assim: mas os anjos lhes disseram: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Verso 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então vejam, nesse dia do nascimento de Cristo é um dia de festa, de alegria, onde os anjos se reúnem em louvores a Deus. Dessa mesma maneira, a data de comemoração do dia de Cristo, do dia do nascimento de Cristo, deve ser para a gente um dia de louvor, de comemoração, um dia de festejar o nascimento do nosso tão amado Salvador. Vejam, quando o homem cai em pecado, ele deixa uma dívida que exige sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O homem nunca conseguiria por si só pagar essa dívida. Essa dívida exigia a morte. E Cristo Jesus, o Deus dos céus, o dono de toda a glória, majestade e poder, ele se humilha, ele se rebaixa à posição de miserável, ele se fez pecado para que pudesse suprir essa dívida que nós deixamos. Cristo, Deus do céu, ele toma sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado. E ao fazer isso, ele gera um crédito de vida, e vida em abundância.
E esse crédito agora ele é passado a nós. E nós que um dia merecemos a morte, nós que merecemos tudo de pior, agora temos direito à vida, vida eterna. Todo o nosso passado é esquecido, é apagado quando confessamos os nossos pecados a Deus. E é nos dado uma segunda oportunidade. Isso é maravilhoso, sabe? Isso é sublime. Isso é digno de comemoração. Isso é digno de nosso louvor. Lembremo-nos, diz a serva do Senhor, lembremo-nos de que o Natal é celebrado em comemoração ao nascimento do nosso Redentor, do Redentor do mundo. Não podemos nos esquecer disso. Que o Natal não seja na minha e na sua vida só mais um dia de regalia, de comilança, mas que ele tenha um verdadeiro significado. E que não somente a gente possa se relembrar de Cristo, mas que a gente possa praticar o que Cristo praticou. Vejam, Cristo deu a nós algo que nós precisávamos, salvação, perdão. Da mesma maneira, a gente deve levar as pessoas algo que elas necessitem. A gente deve suprir o que os necessitados precisam. É um dia de caridade. É uma data onde a gente ajuda, dá alimento ao faminto, veste o nu, dá abrigo àqueles que estão sem teto. Que nossas igrejas, nós mesmos individualmente, possamos usar dessa data para arrecadação de alimentos, para ajudar moradores de rua, não sei, são muitas possibilidades que a gente pode usar dessa data para ajudar, para auxiliar. E eu gostaria de finalizar com a leitura de um texto de Ellen White, que ela diz assim, está lá no Lar Adventista, página 482, indo para 483. Que se registrem nos livros do céu um Natal como jamais houve, em virtude dos donativos que forem dados para o sustento da obra de Deus e o reerguimento do seu reino. Então que esse Natal possa ser uma data onde a gente possa doar, não só o nosso coração, o que Deus já tem nos dado, os nossos recursos para o avanço da causa de Deus, para que todos conheçam que o nosso Redentor veio nesse mundo, morreu, mas que hoje Ele vive para todo sempre, que hoje Ele vive e nos salvou, e que Ele está preparando moradas para que nunca mais nós nos separemos, para que a gente viva eternamente com Ele. Amém? Amém, meus amigos. Amém. Que a gente venha celebrar o verdadeiro significado do Natal. Um grande abraço a todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem ele com seus amigos, com a família. Compartilhem nos grupos que vocês estão. E também deixem seu like, comentem aí o que vocês acharam. Comentem sobre o assunto, sabe? E se inscrevam no nosso canal, porque a gente vai estar trazendo cada vez mais novidades, tá? Que Deus possa abençoar cada um de nós.